queridas e amadas que nos acompanham nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui de Canoas e mais uma vez gostaria que você se sentisse muito bem-vinda no nosso meio e que você tenha plena certeza que é uma alegria, uma expectativa grande do nosso coração, todas as quartas-feiras, na Tarde das Mulheres, aguardar por você. A sua audiência e a sua companhia certamente faz muita diferença. E hoje nós vamos dar seguimento à nossa maravilhosa série chamada ou intitulada Vivificadas pela Palavra. Antes da gente conhecer a vida de mais uma mulher que foi vivificada por esse Deus maravilhoso através da sua palavra, eu gostaria de antemão de ler para você mais um devocional de Spurgeon para que você pudesse ficar atenta e a palavra de Deus já fosse falando ao seu coração. Encontra-se no texto de Efésios, capítulo 3, verso 17, que tem como título: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. É desejável que nós cristãos tenhamos constantemente e além da medida a pessoa de Jesus diante de nós, para inflamar o nosso amor por Ele e para aumentar o nosso conhecimento dEle. Peço a Deus que todos os meus leitores entrem como diligentes estudiosos na Universidade de Jesus, estudantes do Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, determinados a obter uma boa formação no aprendizado da cruz. Mas, para ter Jesus sempre próximo, o coração precisa estar cheio dele, vertendo o seu amor até transbordar. Por isso o apóstolo ora: e assim habite Cristo em vosso coração. Veja o quão próximo Jesus teria que estar. Não há como ter algo mais perto de você do que tê-lo em seu coração. Ele que habita em si ou no seu coração, não que ele possa chamar seu nome de vez em quando, como um visitante ocasional, que entra em uma casa e fica por uma noite, mas que ele verdadeiramente habite, que Jesus possa se tornar o Senhor e morador do seu interior, de modo que nunca mais saia. Observe as palavras: que ele habite em seu coração. O melhor cômodo da casa da humanidade, não somente em seus pensamentos, mas em suas emoções, não meramente nas meditações ou na própria mente, mas nas emoções do coração. Não deveríamos almejar o amor a Cristo como condição permanente, não um amor que flameja e então morre na escuridão de algumas brasas, mas em chama viva, alimentada pelo combustível sagrado, como fogo no altar, que nunca, nunca se apaga. Isto não pode acontecer a não ser pela ação da fé. A fé deve ser forte, ou o amor não será fervoroso. A raiz da flor deve ser saudável, ou não podemos esperar que a floração seja perfumada. A fé é a raiz do lírio e o amor é a flor. Agora, leitor, Jesus não pode ser o amor do seu coração, a não ser que você se apegue a Ele firmemente pela fé. E, portanto, ore para que você confie verdadeiramente em Cristo, a cada instante, para que possa amá-lo sempre. Se o amor esfriar, certamente a sua fé diminuirá. Então, meninas, supliquemos a Deus que Cristo habite ricamente em nós, assim como nos instrui as Santas Escrituras. Vamos lá então agora caminhar um pouquinho mais dentro da nossa série Vivificadas pela Palavra. Talvez você que esteja chegando agora diga: Cíntia, mas de onde é que vem? Qual é o texto que serve de referência para essa série? Abra aí a palavra de Deus no Salmo de número 80, versículo 18. Esse é o nosso versículo-chave para essa série, que nos diz assim: E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. E qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é: onde está a sua maior riqueza? Nós vamos ouvir hoje a história de uma mulher muito rica, que ainda não era feliz.
E eu gostaria que você abrisse o texto sagrado aí no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 15. Hoje nós vamos ver um pouco da história de Lídia. Lídia foi uma mulher vivificada pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Observe a leitura, por gentileza. Atos, capítulo 16, dos versos de 1 a 15. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra ali na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres, que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia, a mulher que foi vivificada pela palavra. O que é que você sabe dessa mulher chamada Lídia? Nós temos podemos dar algum pequeno pano de fundo aqui para você ter uma noção de quem era verdadeiramente essa mulher, né? Primeiro você pode ver ali que Paulo se reuniu ali no sábado, né, perto do rio. Antes dele se reunir, ele tentou ir para um lugar e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o impediu. Não era para aquele lugar que Deus queria que ele fosse, mas Deus, na sua soberania, já sabia que ali em Filipos, naquela cidade, tinha uma mulher que precisava ser vivificada pela palavra. E o nome dela era Lídia. Dessa vez nós sabemos o nome dessa mulher. Estudamos nessa mesma série várias mulheres que foram vivificadas pela palavra, que muitas delas nós não sabemos nem o nome, né? Mas dessa aqui nós sabemos, o nome dela era Lídia. Lídia, o texto nos diz que ela era uma mulher vendedora de púrpura, ou seja, era uma mulher empreendedora. O texto também nos diz que ela era de Tiatira. Tiatira era uma cidade muito famosa, conhecida inclusive pelos caríssimos corantes que ali eram produzidos para os tecidos, não é? Sabemos também aqui, de acordo com a informação do texto, que Paulo então passou ali em Filipos e que Lídia também estava por ali, não é? Porque o Senhor o havia impedido, conforme eu lhe falei antes, para ser evangelizada por Paulo. E Paulo se reuniu, como ali não tinha sinagogas, porque para ter uma sinagoga era necessário pelo menos uma liderança masculina entre 10 a 12 homens, e por ali, pelo que tudo indica, era o início de um trabalho e não tinha. Então o texto nos diz que algumas mulheres se aproximaram de um rio, porque era costume da época, quando não tinha uma sinagoga, né, como a gente tem as igrejas para se reunir, o apóstolo Paulo então se reunia ali próximo ao rio. E Lídia, apesar de ser uma empreendedora, uma empresária, uma mulher riquíssima,
ela parou, ela priorizou e ela ficou ali ouvindo aquilo que o Senhor queria falar ao seu coração. É interessante que quando a gente já começa a trazer algumas curiosidades do texto, é importante a gente ver aqui nesse texto duas verdades absolutas que você nunca deve esquecer na sua vida. Soberania de Deus, ou seja, Deus sabia, Deus havia impedido Paulo de fazer inclusive evangelização, era isso que Paulo fazia em determinado lugar. Deus o impediu, o Espírito do Senhor impediu, o texto aqui é enfático, porque sabia que ali tinha uma mulher que precisava ouvir de Jesus, que já tinha muito dinheiro, mas que ainda não era feliz, que era inclusive religiosa, porque o texto diz que ela era uma mulher temente a Deus, mas que ainda não tinha sido dilatado o seu coração para conhecer e reconhecer verdadeiramente Jesus como seu único e suficiente Salvador, como sua única e verdadeira riqueza. Afinal de contas, o nosso tema é esse. Qual é a sua maior riqueza? Será que a sua riqueza está no seu dinheiro? Lídia era uma mulher que não faltava dinheiro. No entanto, ainda não havia encontrado a verdadeira riqueza. Ela tinha dinheiro, mas ela não era rica. Lídia tinha sua profissão, assim como você pode ter, mas ainda existia um vazio na sua alma, uma insatisfação, um profundo vazio que precisava também ser preenchido pela pessoa bendita de Jesus. Certamente, além da verdade absoluta de que Deus é soberano, porque ele sabia que ali tinha uma mulher que precisava ouvir dele naquela hora, assim como Deus trouxe você para ouvir nesta hora, nesse exato momento que você me ouve, as verdades do Senhor. Isso é soberania de Deus. Então essa é uma faceta da verdade, de duas verdades que são absolutas, elas são paralelas e elas não se cruzam. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Onde é que entra aqui a responsabilidade humana, Cíntia, referente a essa situação aqui de Lídia? Quando ela para todos os seus afazeres, observem que Lídia era uma mulher certamente muitíssimo ocupada. Ela não parou porque estava ociosa, ela não parou porque não tinha o que fazer. Ela parou porque ela priorizou aquilo que era mais importante. Ela viu que ali tinha um homem de Deus falando de coisas importantes, então ela parou para ouvir. Então, soberania de Deus e responsabilidade humana são duas verdades absolutas que você, querida mulher, precisa entender, compreender e levar para o resto da sua vida. Certamente Lídia era uma mulher atenta, era uma mulher rápida, né? O nome dela aparece apenas 2 vezes na Bíblia, você sabia disso? Ela era uma mulher determinada, não é? Mas ela também, além de ter os seus recursos, além de ser empreendedora, ela também era uma mulher que tinha várias características que nós vamos olhar aqui, nesse texto. E destacar, eu queria destacar apenas duas características que eu e você precisamos ter, assim como Lídia nos ensina através das Sagradas Escrituras. E eu gosto de enfatizar a pergunta do tema: qual é a sua maior riqueza? Será que você associa riqueza com dinheiro? Será que você associa riqueza com o seu trabalho? Será que você associa riqueza com a sua saúde? Eu não estou dizendo que nada disso é bom, nem que nenhum desses itens significa que é pecado. Claro que não. Tudo isso é graça comum de Deus para a nossa vida. Mas você não deve colocar o seu coração nestas questões temporais, porque quando a saúde faltar, e quando você perder o trabalho, e quando você não tiver mais dinheiro, então você vai deixar de ser feliz? Observe que felicidade tem nome e Lídia pode nos auxiliar através do sagrado texto aqui a compreender 2 aplicações práticas que nós vamos aprender com ela nesta hora. Primeiro, Lídia priorizou ouvir a voz de Deus. Você tem priorizado o que na sua vida? Talvez você diga assim: ah, Cíntia, mas é porque você não sabe do meu corre-corre. Olha, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar de mim mesmo, eu tenho que cuidar até dos cachorrinhos. Eu sei, eu sou mulher, né? Eu sei que nós temos várias funções, eu não estou minimizando as suas funções. Mas a minha pergunta para você é: o que é que você tem priorizado? Presta bem atenção. Você sempre vai priorizar, você sempre vai ter tempo
naquilo que for prioridade para você. Se Deus for prioridade para a sua vida, você vai priorizar ler a Bíblia, orar, falar de Deus para outras pessoas, servi-lo e amá-lo. Já parou para pensar nisso? Será que Deus realmente é a sua prioridade? Veja bem, Lídia nos ensina a priorizar a Deus. Lídia parou tudo. Ela poderia ter encomendas para entregar naquele dia, afinal de contas ela era empresária, ela poderia precisar atingir vários outros tecidos, ela poderia fazer mais compras para o seu negócio, ela poderia cuidar da sua casa. O texto diz que ela e toda a sua casa, né, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, ou seja, ela era alguém que tinha família. Ela cuidava também dos seus, assim como você. Mas Lídia parou tudo. Mulher, você precisa parar tudo. Você precisa retornar ao primeiro amor. Você precisa ouvir as verdades do Senhor, mas não ouvir de qualquer pessoa. Ouvir de homens tementes ao Senhor. Ouvir do genuíno evangelho. Cuidado com o que você está ouvindo em nome de Deus. Talvez piore mais ainda a sua cabeça. O tique e o teco pode dar confusão aí. Porque não é tudo que estão falando de Jesus que é biblicamente correto. Você precisa ter uma teologia que Deus mostra que é verdadeira. E lembre-se que toda heresia sai da própria Bíblia. Então você precisa ter filtro quando fala de Jesus. Lídia parou, ouviu, e o texto diz que o Senhor dilatou o seu coração. Tem uma versão no versículo 14, que diz, uma diz assim, Deus lhe abriu o coração. Tem outra versão que dizia, o Senhor dilatou o seu coração. Amada, seu coração já foi dilatado por Deus? Interessante que quando o coração é dilatado, a gente consegue sentir, enxergar além do que o que a gente vê. A gente consegue enxergar o que Deus quer que a gente enxergue, o que é que você tem visto, como você tem vivido, quais são as suas prioridades. Como é que eu sei, Cíntia, se eu estou priorizando ouvir e viver para Deus? Veja como anda a sua vida da leitura bíblica, veja como anda o seu compromisso com Deus, veja como anda a sua vida de oração. Você tem hora para orar? Você tem hora para comer? Você tem hora de levar o filho na escola? Você tem hora de trabalhar? Você tem hora de dormir? Você tem hora de ficar nas redes sociais? Você tem hora para tudo. Você só não tem hora para orar? Você só não tem hora para ler a Bíblia? Será que as suas prioridades, querida mulher, não estão invertidas? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Qual é a verdadeira riqueza que você tem? Lídia, apesar de ser uma mulher muito rica, uma vendedora de púrpura que na época dava muito dinheiro, uma empresária, ela não tinha a alegria que só Jesus pode dar. Talvez você tenha muitas coisas que o próprio Deus te deu nessa vida. Nenhuma dessas pode preencher o vazio da tua alma. Só quando eu e você priorizamos ouvir a voz de Deus, e o texto diz, bíblico, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho. O que é que você tem ouvido? Eu fico feliz por você ter priorizado esse tempo, por estarmos caminhando juntas, por todas as quartas-feiras termos um estudo voltado ao seu coração. Eu fico feliz porque o Senhor te trouxe para nos ouvir. Ouvir as verdades do Senhor, porque Ele deseja moldar a tua vida de acordo com o caráter dEle. Ele deseja fazer de você uma mulher referencial, uma mulher bíblica, uma mulher que seja vivificada pela palavra, assim como Lídia foi. E como é que eu sei que Lídia foi? Pelas atitudes de Lídia. Lídia tinha hora para orar, Lídia parou para ouvir a voz do Senhor e Lídia teve uma mudança de comportamento. Então, a primeira aplicação que eu e você precisamos aprender nessa hora é que Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus tem sido a sua prioridade. Talvez você tenha até a prioridade, mas elas estejam invertidas. E quando as prioridades estão invertidas, dá confusão. Deus deve ser a prioridade máxima da nossa vida. Família, profissão, a minha vida, são bênçãos que Deus nos dá, muito boas, e nós somos eternamente agradecidos a Ele, mas não deve ser a nossa prioridade. Nós precisamos primeiro buscar a Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Talvez aqui esteja o maior dos seus problemas. Você até busca Deus, mas quando sobra tempo. Você até busca Deus, mas quando você está doente. Você até busca Deus quando tem provas para você passar. Querida, busque a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo.
A intimidade do Senhor é para os que o temem. O salmista já nos mostra essa verdade. Qual é o seu tipo, o seu tamanho de intimidade com Deus? Pelo tempo que você gasta em oração, você tem assunto com Deus? Às vezes você gasta tanto tempo com tantas outras pessoas, com tantas outras bobagens, mas não consegue priorizar a Deus. Não consegue discipular ninguém, não consegue falar de Jesus para ninguém, não consegue simplesmente orar, ler a Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa primeira aplicação. Priorize a Deus, priorize ao Senhor, priorize ouvir a voz de Deus e a sua vida vai ser totalmente transformada, assim como foi a vida de Lídia. E observe que Lídia aparentemente era uma mulher que não precisava de recursos ou de outras coisas mais. Era uma mulher realizada profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, familiarmente, mas ainda não era feliz. Porque a verdadeira felicidade só encontramos em Jesus. Não esqueça disso. Segunda verdade que esse texto nos traz. Seja útil no reino de Deus. Olha aqui qual foi a atitude de Lídia. Lídia, depois de ser batizada, ela e toda a casa, versículo 15, nos rogou. Rogou a quem? A Paulo e Silas, que era quem estavam falando ali, os homens de Deus, né? Dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia deu o que tinha de melhor. Lídia era uma mulher generosa, passou a ser útil no reino de Deus. O interessante é que às vezes você até pode ser e se considerar uma mulher cristã, uma mulher que já prioriza a Deus, mas você não tem atos de gratidão. Você não tem uma vida de serviço. Por que será? Você ficou só no primeiro ponto. Eu gostaria de instigar você a passar do primeiro ponto para o segundo. Você tem sido útil a quem? Você tem demonstrado amor a quem? Certamente Deus tem usado tantas pessoas para te fazer crescer biblicamente. E como que você tem correspondido a isso? Amor, não existe amor de mãos vazias, não existe gratidão sem atitude, sem gesto. Lídia entendeu isso logo cedo. Ela tinha acabado de ser, o Senhor tinha acabado de abrir o seu coração, dilatar o seu coração. Ela se converteu, atendeu as coisas que Paulo dizia, assim como você está ouvindo agora. E aí o texto diz, ó, já foi batizada e constrangeu a Paulo a hospedar Paulo ali e Silas. Lídia era uma mulher hospitaleira, Lídia era uma mulher que tinha amor, Lídia era uma mulher que tinha serviço. Lídia era uma mulher que demonstra que não importa o tamanho da nossa casa, o que importa é o tamanho do nosso coração. Hospitalidade faz parte da característica e do caráter da mulher que já conheceu verdadeiramente a Jesus. Lídia não queria apenas só receber Paulo, porque às vezes você até recebe, às vezes você até dá alguma coisa, mas você dá as sobras. Lídia deu o que tinha de melhor. Lídia queria agradar e agradecer ao seu pai da fé, que foi Paulo. Quantas vezes a gente gasta tanto tempo cuidando de tantas pessoas na vida espiritual, não é? E muitas vezes aquela pessoa não tem uma palavra de gratidão. Ninguém faz isso esperando algo em troca. Mas o Senhor nos ensina, através aqui da vida de Lídia, a termos e sermos úteis e termos atos de gratidão com aquelas pessoas que Deus usou para chegar às verdades do Senhor até você. Você consegue parar um pouco, pensar de que Deus já usou e continua usando várias pessoas para que você cresça espiritualmente? E você tem tido gratidão a ponto de ser útil no reino de Deus e viver para a glória dele? O que que você tem feito? Como que você tem sido útil? Na vida de quem? De qual forma? Para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Se Jesus já veio até o seu coração, você consegue certamente priorizá-lo e você consegue certamente ser útil. É um desejo natural do nosso coração. Envolva-se com as coisas de Deus. Envolva-se com as pessoas que são cristãs. Envolva-se no serviço da sua igreja. Às vezes é tanto serviço para fazer, são tão poucos os trabalhadores, a seara é tão grande, como diz o Senhor, e você continua aí, só ouvindo, recebendo, e ação, nada, e gratidão, nada, e utilidade, nada. O meu grande pedido ao Senhor nessa hora é que Deus dilate o seu coração, para que você consiga ouvir
as verdades do Senhor, ou seja, priorizar ao Senhor. E a segunda aplicação, que você seja útil no reino de Deus. O Senhor não chamou ninguém para ficar de braços cruzados. O Senhor não chamou nenhuma mulher para ficar contemplando as outras a fazer. Pelo contrário, a palavra diz que Ele nos deu dons e talentos. Alguns Ele deu um, se Ele lhe deu só um, faça o seu melhor. Desenvolva o dom que Ele lhe deu. Se Deus lhe deu 10 talentos, para outros Deus deu 10. Para outros Deus deu 20. Não sei quantos dons o Senhor deu para você. Mas procure desenvolver, procure ser útil no reino de Deus. Procure ser bênção, ser tu uma bênção na vida das outras pessoas. Para de ficar de mimimi, para de ficar só reclamando, para de ficar só se justificando, para de ficar dizendo que não tem tempo. Ah, porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, porque eu tenho trabalho. Quer que Deus tire marido, filho, trabalho? Obviamente que não, não é? Então vamos glorificar a Deus dentro do nosso tempo, priorizando ao Senhor, buscando a Ele enquanto se pode achar, buscando a Ele em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas, e buscando sermos úteis no reino de Deus. Que tristeza é um servo inútil. Que tristeza deve ser uma mulher inútil. Você ser chamada por Deus, ter sido regenerada por Deus e ficar sentadinha ali no banco sem nunca ter sido chamado para fazer nada. Você não precisa do chamado de ninguém. Procure sua liderança, procure as sociedades internas e envolva-se, deseje ser útil. A começar da sua casa, no seu trabalho, faça. Vendo a necessidade, atenda. Se é lavar o banheiro, se é varrer a casa, se é preparar um estudo, se é cozinhar para o acampamento, eu não sei quais são as necessidades, mas eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que os trabalhadores são poucos e a seara é gigante. Então envolva-se, querida mulher, nessa grande seara. Tenha o privilégio de marcar vidas e de, apesar da sua pequenez, ser útil no reino de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele nos ajude, que Ele dilate o nosso coração, para que nós consigamos priorizar o Senhor acima de todas as coisas e sermos úteis no seu reino. Em Cristo Jesus, amém. E agora nós já encerramos e aprendemos sobre mais uma mulher, porque Lídia, a verdadeira riqueza dela não estava no dinheiro que ela ganhava, estava exatamente na pessoa de Jesus. Uma mulher muito bem-sucedida, mas que sabia que a verdadeira riqueza estava nele. Ela já tinha entendido que tudo que ela tem, tudo que ela é, vem do Senhor. Use os seus dons, os talentos, o seu dinheiro, seja generosa, hospitaleira, seja útil no reino de Deus. Porque certamente assim você vai abençoar outras pessoas, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. E você vai poder glorificar o nome do Senhor com tudo aquilo que Ele te deu. E agora, antes da gente encerrar, queria apenas deixar uns abracinhos. Hoje o nosso abracinho vai para toda a região sudeste que nos acompanha. Você aí, de qualquer um dos estados que compõem a nossa região sudeste, sinta-se abraçada. Não apenas a região sudeste, mas também toda a região norte. Os estados e as meninas que têm nos acompanhado. Ó, beijo para vocês, que Deus lhes abençoe. E eu aguardo por todas vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir, para aprendermos sobre mais alguma mulher da Bíblia que foi vivificada pela palavra. Até lá, se Deus assim nos permitir. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê
Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê